Olá, somos acadêmicos do sexto período do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Rondônia. Eu sou a Cássia. Eu sou a Samanta. Eu sou a Luciana. Eu sou o Francivaldo. Eu sou a Delcio. Eu sou o Gilberto. E hoje iremos apresentar mais um minicurso do projeto de extensão Dialogando sobre Engenharia Civil com a Comunidade. Nós vamos comentar sobre a importância da impermeabilização em uma obra e sua aplicação. Até porque pinga-pinga, excesso de umidade, bolor, mofo, corrosão, esses tipos de dores de cabeça, todo mundo quer evitar, não é verdade? Só que para isso é necessário pensarmos nos tipos de impermeabilização que vamos usar em uma obra ou reforma. E os sistemas de impermeabilização de uma construção garantem que as estruturas fiquem sempre protegidas contra a ação da água, servindo principalmente como barreiras físicas contra a propagação de umidade e do vapor, evitando infiltrações, principalmente. E para você conhecer melhor a opção de impermeabilizante para o seu projeto, para a sua obra ou reforma, continue aqui conosco neste canal, pois vamos mostrar o que você precisa saber sobre esse assunto. Nosso objetivo é apresentar a importância da impermeabilização nas edificações, visto que a falta dessa etapa na obra é um dos principais causadores de patologias ao longo do ciclo da vida da edificação. Serão abordados os sistemas de impermeabilização, os tipos mais utilizados, a aplicação destes nos elementos construtivos, a regulamentação deste processo na construção civil. Exemplificaremos as principais patologias causadas pela água nas construções. Tudo isso para confirmar o quanto é importante este processo dentro da construção civil, evitando diversos problemas e custos futuros em uma obra. O objetivo do presente trabalho é conscientizar as pessoas da importância do processo de impermeabilização, dos prejuízos decorrentes da supressão dessa etapa, bem como sanar dúvidas relacionadas aos tipos de impermeabilização e apontar opções de reparos que podem ser realizadas quando o problema já se instalou na sua edificação. No Brasil, existe uma estratégia alternativa que nós podemos chamar de autoconstrução, que é a construção de unidades habitacionais de baixo custo por seus próprios usuários. E estes procedimentos normalmente são realizados por pessoas sem habilitação profissional na área. A falta de conhecimento técnico, atrelada à busca pelo menor custo, faz com que as obras deixem de lado essa etapa tão importante, que é a impermeabilização. Porém, essa economia na etapa de construção gera consequências onerosas a médio e longo prazo, tendo em vista que, ao longo do tempo, vão começar a aparecer as patologias na construção, decorrentes da ausência de impermeabilização, sendo que a capilaridade está entre um dos maiores problemas, um dos problemas mais comuns relacionados à umidade. Para iniciar o estudo sobre impermeabilização, é necessário entender qual a razão de ser deste processo dentro da construção civil. A impermeabilização é o ato de tornar algum material, área ou objeto impermeável, isto é, fazer com que a água, outro fluido, ou até mesmo fungos e bactérias não consigam penetrar nesse material. E esse processo ele é regulamentado pela NBR 9575, do ano de 2010. Patologias causadas pela água. A água é um dos maiores causadores de patologia nas construções, de forma direta ou indireta. Pode ser vista como um agente de degradação ou como um meio para a instalação de outros agentes. Sabe-se, inclusive, que locais de climas úmidos com regime de chuva mais intenso são mais prejudiciais à conservação das construções. E a proteção contra a umidade se torna essencial para a durabilidade das suas edificações. A umidade subdivide em umidade decorrente das intempéries, tipo de filtração que pode ser causada pela falta ou deficiência na impermeabilização, causada pela água da chuva, que penetra em fachadas, coberturas através de fissuras, umidade por condensação, quando acontece pela produção de vapor de água em ambiente geralmente fechado e sem ventilação, onde esses vapores se espalham no ambiente e tornam as paredes úmidas. Por isso é tão utilizado o revestimento da cozinha e banheiro, para proteger as paredes desse efeito nocivo. Umidade ascendente por capilaridade. Surge nas áreas inferiores das paredes, causada pela falta de impermeabilização na fundação da edificação,
fazendo que a água do solo penetre na fundação e afete as paredes. Umidade por infiltração pode ser causada por encanamentos danificados, ausência de impermeabilização em áreas úmidas, também afetam o subsolo. Também existe água com pressão, onde a força hidrostática exerce pressão sobre o impermeabilizante, como em caixa d'água, piscina, reservatório, subsolos e outros. Nessa imagem, vemos as principais patologias causadas pela água. Começando pela chuva. No telhado, a falta de impermeabilização vai causar condensação. Nas paredes, se as paredes não tiverem uma proteção, podemos ter infiltrações. Do lençol freático, se a impermeabilização não for feita nas fundações, ocorrerá a infiltração por capilaridade. Provenientes, vazamento de encanações, podem provocar infiltração. Bem, agora que sabemos os problemas causados pela falta de impermeabilização, podemos compreender melhor por que é tão importante esse processo dentro da construção civil. O que é impermeabilização? É o processo de tornar alguns materiais, área ou objeto impermeável, estanqueidade. Isso é, de fazer com que a água, outro fluido, fungos e bactérias não consigam atravessar esse material. A fase de impermeabilização em uma obra ou em uma casa já pronta é uma das mais importantes. Ela vai evitar que problemas como mofo, fungo, oxidação de estruturas, rachaduras, entre outros, apareçam e acabem com o seu sossego. Então, mais do que sair comprando um impermeabilizante, você precisa saber quais os tipos existentes e para qual finalidade são. Com essas informações em mão, você vai ficar livre do pinga-pinga e umidade dentro de casa. Os materiais empregados na construção civil são naturalmente porosos, como o bloco cerâmico, a argamassa, o concreto. Isso faz com que eles transfiram a umidade de fora para dentro das construções. Assim, a impermeabilização entra para suprir essa necessidade de proteger estes materiais prolongados, a vida das edificações. Como vemos aqui na imagem, no slide, aqui apontando algumas das patologias que ocorrem quando há um tipo de infiltração. Tá? Temos aqui uma situação onde há um bolor na parede, a situação aqui numa laje, onde está escarificando toda a laje e está exposta às ferragens, né? E algumas imagens aqui que vocês verão que o que acarreta com as infiltrações, por falta de uma impermeabilização. A NBR 9574 trata sobre a execução da impermeabilização, cita os diversos tipos que podem ser utilizados e descreve o passo a passo desse processo. Assim, no planejamento de uma obra, é necessário prever quais serão os pontos onde necessitará de impermeabilização e assim escolher o sistema correto para cada situação. É importante executar a compatibilização de projetos e analisar a estrutura a ser impermeabilizada, verificando se é uma piscina, laje ou reservatório e etc. Para escolher o sistema de impermeabilização mais adequado, é preciso conhecer com detalhes o ambiente onde será feito ou realizado esse processo, pois isso pode influenciar significativamente nos custos da obra. A falta de impermeabilização nas construções pode gerar patologias que podem custar até 15 vezes mais se comparando ao custo de um projeto no momento correto, que é no projeto inicial. Fora o custo elevado, ainda existe o desconforto gerado por esse tipo de problema, que é tão corriqueiro em diversas edificações. Também há riscos relacionados às patologias. Não trata-se apenas de estética, e sim de segurança. Já ocorreram vários casos de desabamentos de estrutura
causado por falta de impermeabilização, pois a água infiltrada torna-se a estrutura instável e suscetível a rupturas. Para o bom desempenho do projeto de impermeabilização, é muito importante conhecer os produtos disponíveis no mercado e a sua aplicabilidade. Este recurso pode custar de 1 a 3% do custo total da obra e possui um projeto específico. Esse projeto irá fazer o detalhamento dos produtos, a forma de execução, do sistema de impermeabilização e em cada etapa da obra. É necessário verificar o comportamento físico da estrutura, a atuação da água e o método construtivo empregado. A edificação possui áreas onde é normal o aparecimento de trincas e fissuras, devido às variações de temperatura, né? Assim como existem áreas onde a temperatura é constante. Então, não ocorre esse problema. Por isso, é feita essa análise, pois não é possível usar o mesmo impermeabilizante, visto que as estruturas podem se movimentar de formas diferentes. As diversas tecnologias de proteção e projetos bem elaborados e executados ganham relevância extra ao contribuírem para a durabilidade da edificação. Assim, as normas de impermeabilização não falam em vida útil para isso, né? Por isso, temos que fazer um retrospecto de aplicações, de como já foi feito em alguma outra edificação, para nós podermos ter aquela certeza de que o produto irá fazer efeito nas obras, né? E como foi feito em obras já executadas, a gente pode usar como vamos dizer assim, um exemplo para poder usar em outra obra. Outro detalhe também que não pode ser ignorado, não pode ser ignorado, é a integridade da superfície na qual será aplicada a impermeabilização. Por isso que um projeto de impermeabilização é fundamental para que o material a ser utilizado seja específico, né, e seja usado corretamente para cada tipo de sistema de construção, de edificação, até mesmo para tratar algumas patologias já existentes em obras prontas, né? Porque um sistema de impermeabilização não é uma tarefa fácil. Conforme nós comentamos anteriormente, e o Gilberto já até explicou algo relacionado ao custo da implantação da impermeabilização em uma obra, a gente já sabe que a água é um dos agentes que pode gerar diversos problemas durante a execução da obra e até mesmo apresentar algumas patologias depois que a construção já estiver pronta. Por essa razão é que nós pontuamos aqui para vocês a importância de realizar estudos antes da edificação da obra, pois sabemos que o custo para a eliminação dessas patologias, ele será bem maior quando já identificarmos ele, tanto seja durante a execução da obra, com a obra pronta, e maior ainda quando a edificação já estiver sendo habitada pelos seus usuários. E o mais comum, conforme também foi comentado, são as patologias decorrentes de infiltrações, que acabam causando umidade, bolor, corrosão, dentre outros problemas. E sabemos ainda que algumas adequações, talvez elas não sejam executadas, na verdade, da forma devida, da forma desejada, devido à limitação da interferência no edifício, né? Porque quando elas não são executadas durante a elaboração do projeto para iniciar juntamente com a execução da obra. Por isso, o responsável técnico deverá avaliar nos projetos e edificações fatores como solo, chuva e projeto hidrossanitário. Quanto mais atraso para o planejamento relacionado à impermeabilização, mais caro fica o processo final. E o Gilberto pontuou exatamente que as falhas no projeto e execução da impermeabilização em um empreendimento, ele poderá elevar o custo da obra em até 15 vezes, sendo que o normal, o valor global, implicaria em torno de 3% do valor da obra. Então, nós podemos observar aqui no gráfico do slide o que cada fase da obra ela representa em termos de custo. A fundação, por exemplo, calcula-se que seria em média 12% do valor total da obra. E se a gente for olhar a impermeabilização, seria em torno de 3%. Só que se formos analisar o gráfico que está aqui ao lado, a gente observa que durante a fase do projeto, se você fizer
juntamente o projeto de impermeabilização, você tem um custo X. Se você já quiser acrescentar a impermeabilização durante a execução da obra, você já aumenta para 1,2 o valor que você utilizaria no custo ou na execução da impermeabilização. Com a obra já pronta, mas ainda que ela não tenha apresentado algumas patologias, mesmo que não tenha apresentado umidade, mas você sente a necessidade de realizar a impermeabilização, esse custo seria elevado em torno de 7 vezes. E depois, então, que o problema surgir, né, quando já houver usuários naquele edifício, naquela obra, na verdade, no edifício, né, quando já houver os usuários, esse custo será em torno de 15 vezes, será aumentado em torno de 15 vezes, ou seja, um custo bastante elevado quando você for realizar a impermeabilização só depois do surgimento dessas patologias. Já na concepção do projeto arquitetônico, nós devemos analisar ainda qual o sistema de impermeabilizante é o mais adequado. E para a escolha da impermeabilização, os principais fatores que devem ser levados em consideração são a pressão da água, a frequência da umidade, a exposição ao sol, a exposição a cargas, movimentação da base e também a extensão da aplicação. A participação do projetista de impermeabilização no projeto da obra deve ser na mesma época em que o arquiteto inicia o primeiro estudo, sendo que alguns conceitos básicos no projeto podem e devem ser adotados, como, por exemplo, o posicionamento da camada de impermeabilização na configuração do sistema, isso já no projeto, a previsão de acabamentos e terminações que possibilitem manutenção futura, facilitando, assim, manutenir essa parte do edifício, e também já adequá-los a outros projetos complementares, como o de ar-condicionado, isolamento térmico, dentre outros, podendo, nesse caso, aferir o correto dimensionamento e posicionamento da impermeabilização, que é a forma adequada de fazê-la num projeto. Como funciona e quando utilizar essa técnica? O processo ele pode parecer complexo, mas na verdade é bem simples. É necessário utilizar produtos que impermeabilizem a superfície, criando uma barreira física resistente à água e outros líquidos, impedindo a absorção da umidade pelos móveis, esquadrias, estruturas, entre outros, evitando assim infiltrações, como falaram anteriormente, mofo, bolor e manchas. Para isso, esses produtos precisam possuir em sua composição uma resina que irá envolver a estrutura das superfícies do ambiente, repelindo imediatamente os líquidos que entram em contato com elas. A técnica de impermeabilização deve ser utilizada em quase todas as etapas de reformas e construções, ou seja, desde fundações, subsolos, paredes de contenção, lajes, até áreas realmente molhadas, como piscinas, reservatórios. Além disso, a impermeabilização deve ser feita por um profissional capacitado para evitar problemas futuros e não alterar características como cor e textura. Quanto às superfícies, como saber qual a superfície eu devo impermeabilizar? Não pense que todas as superfícies das edificações elas devem ser impermeabilizadas, mas existem algumas principais, às quais devemos dar mais atenção, e elas são as mais indicadas a receber essa técnica. No caso, nós vamos citar aqui, por exemplo, as paredes e esquadrias. As paredes e esquadrias, nelas devem ser utilizados selantes específicos nas áreas mais propensas à infiltração, como as trincas e fissuras. Nas calhas, são indicados selantes, no caso, nos pontos de arremate dos ralos. Já nas lajes, elas já passaram por esse procedimento no momento da construção. Contudo, deve-se dar atenção para que sejam realizadas manutenções periódicas, além de manter os ralos, as juntas e os rodapés bem limpos. Quanto aos rodapés, essa técnica ela deve ser feita também no momento da construção, de forma correta, logicamente, não sendo utilizado como um método paliativo. Isso porque a umidade vinda do subsolo, ela poderá causar danos irreparáveis. Quanto às fundações, uma atenção especial às fundações é impermeabilizar esses elementos de fundação, como sapatas, radias e viga baldrame, como um cuidado
a ser assegurado para a salubridade e durabilidade das estruturas, visto que esses elementos mantêm um contato direto com o solo. Logicamente, isso deve ser feito no momento da construção. Vantagens da impermeabilização. A impermeabilização é o envelope da edificação, é um sistema que protege a edificação das condições do meio onde está construída ou edificada, além do isolamento de certos cômodos da própria estrutura. As principais vantagens são durabilidade da alvenaria, pois passa a resistir às variações de temperatura, manutenção barata, é econômica enquanto implementada no início da obra, preserva a estética, as paredes ficam sem manchas, limpas e sem umidade, proteção da fundação à laje, ou seja, protege desde o sistema de fundação até a cobertura, não só a laje, como também a cobertura. Evitando, assim, problemas de infiltração e umidade por capilaridade. Garante maior vida útil da edificação, evita patologias como mofo, fungos, goteiras, movimentação de azulejo, corrosão e ferrugem das ferragens. Sem contar que proporciona conforto e usabilidade, conforto e qualidade de vida para os usuários da edificação. Bem, problemas causados pela falta de impermeabilização. Problemas como umidade, infiltrações e vazamentos tornam-se, assim, condenáveis, devido às suas consequências quanto ao desconforto e problema de saúde, principalmente os de origem alérgica, além do agravante estético ocasionado por essas ocorrências, fatos despreciador de qualquer edificação. Restrições quanto ao uso também podem ocorrer em decorrência desses problemas, restringindo o uso de data possibilidade de certa edificação, ou até mesmo impedindo sua utilização em casos mais extremos. Nesses casos, as perdas são não apenas quanto ao desconforto do uso, mas também financeiras, já que as correções necessárias em sistemas de impermeabilização danificados, mal projetados ou erroneamente projetados, implicam em intervenções em diversos comportamentos das construções, como revestimentos e pavimentações. Isso ocorre pois a impermeabilização, quando não exposta, fica sob outras camadas. Assim, para corrigi-las ou modificá-la, é preciso que seja desmolida e, posteriormente, refeitas as camadas superiores. Vemos aqui algumas imagens no slide, onde ocasionam alguns tipos de infiltração. Uma imagem aqui, onde a patologia é os bolores, tá? Há uma edificação aqui parada por falta de manutenção, né? E caso aqui uma imagem onde mostra a questão da alergia, para quem tem alergia. Podemos observar que hoje no mercado existem basicamente 2 sistemas de impermeabilização. Um denominado sistema de impermeabilização rígido e outro flexível. Podemos pontuar ainda que recentemente surgiu o sistema de impermeabilização semiflexível, mas pouco utilizado ainda. O sistema de impermeabilização rígido, ele é indicado nas estruturas que não são submetidas a grandes movimentações que causem trincas e fissuras. Além disso, não podem estar expostos ao estresse mecânico, que pode ser causado tanto por vibrações intensas ou impactos constantes. Não podem ainda estar expostos a forte exposição solar e variações térmicas. O impermeabilizante rígido é vendido como argamassas industrializadas, produtos bicomponentes ou aditivos químicos para argamassa ou concreto. O sistema de impermeabilizante rígido, ele é utilizado as suas aplicações em subsolo, poço de elevador, reservatório de água enterrados, piscinas enterradas e fundações. É utilizado ainda em piso em contato com solo, galerias de barragem, silos e muros de arrimo. Sistema de impermeabilização flexível. É voltado para as superfícies que estão sujeitas a dilatações e vibrações,
Os impermeabilizantes utilizados aqui apresentam propriedades mais elásticas, portanto, podem se conformar a estruturas durante a movimentação e assim cobrir fissuras e trincas, ou seja, é a opção mais utilizada nas áreas externas dos edifícios, especialmente nas regiões muito expostas ao sol. É feita com mantas pré-fabricadas ou moldadas no local, que formam uma membrana protetora, depois de secas, e garantem a estanqueidade das estruturas, além de se adaptarem a movimentações a que são sujeitas. Aqui nós temos alguns tipos de aplicações, né? Aplicações do sistema flexível, que são aplicados nos terraços, nas lajes, maciça, mista ou pré-fabricada, reservatórios de águas superiores, piscinas suspensas ou apoiadas, varandas, calhas de grandes dimensões e de pequenas também, pode ser colocado também esses tipos de impermeabilizantes, jardins, pisos frios de banheiro, cozinha e área de serviços e em floreiras. Sistema de impermeabilização semiflexível. Nos últimos anos, foi desenvolvido um novo tipo de impermeabilização, a semiflexível. Por essa razão, ela ainda não foi incluída nas normas técnicas brasileiras. Então, é preciso ter bastante cuidado ao utilizá-la, descrevendo adequadamente durante o projeto. Basicamente, ela consiste em material bicomponente, argamassas polímeras, né? Um pó adicionado a um líquido. Quando misturado, eles formam uma argamassa fácil de aplicar. Apesar de apresentar característica entre o rígido e o flexível, são contraindicados em superfícies sujeitas a dilatação térmicas. Além disso, apresentam uma baixa resistência mecânica, o que não permite o seu uso em superfícies sujeitas à tração, ao atrito com tráfegos de pessoas ou equipamentos. Aqui no slide ao lado, nós temos um sistema desse que é um tipo de impermeabilização semiflexível. Como vocês podem ver, ela é tipo uma argamassa, né? Que ela pode ser aplicada tanto em tanques, piscinas, mas tem que ser tanques e piscinas aterradas e que não tenham movimentos, né? Não seja uma área com muitos movimentos. E quais são os determinantes para a escolha do sistema? O tipo adequado de impermeabilização a ser empregado na construção civil deve ser determinado segundo as solicitações impostas pelos fluidos, como água e gás, nas partes construtivas. E essas solicitações, elas podem ocorrer de 4 formas distintas. Podem ser impostas pela água de percolação, que é como nessa figura aqui, ó. Vocês estão vendo a umidade, ela vindo. Aqui é como se fosse um subsolo, então essa umidade ela tá se revelando aqui nessa parede, né? Que a gente chama de percolação. Pode ser imposta também pelo fluido sob pressão unilateral ou bilateral. É a pressão da água, como vocês podem ver nessa imagem aqui, né? O nível do lençol freático está fazendo com que, após escavada, essa água ela está percolando aqui também nesse solo, causado pela pressão, né, dessa água no solo. Pode ser imposta também pela umidade do solo e imposta pela condensação, né, de água. O sistema de impermeabilização adotado deve atender às exigências de desempenho, tais como resistir a cargas estáticas e dinâmicas, resistir aos efeitos dos movimentos de dilatação e retratação do substrato, ocasionados por variações térmicas, resistir à degradação ocasionada por influências climáticas, térmicas, químicas ou biológicas, decorrentes da ação da água, de gases ou mesmo do ar atmosférico, ou resistir às pressões hidrostáticas de percolação, de coluna de água e umidade do solo, bem como deve apresentar aderência, flexibilidade, resistência e estabilidade físico-mecânica, compatíveis com as solicitações previstas em projeto, e apresentar também vida útil compatível com as condições previstas no projeto. Como são classificados os impermeabilizantes? Segundo a norma NBR 9575 de 2010, os tipos de impermeabilizantes são classificados de acordo com o principal
componentes da sua fórmula. E são divididos em cimentícios, asfálticos e poliméricos. Como exemplo de impermeabilizante cimentício, podemos citar a argamassa com aditivo impermeabilizante, a argamassa modificada com polímero e o cimento modificado com polímero. Os asfálticos, podemos citar a membrana de asfalto modificado sem adição de polímero, a membrana de asfalto elastomérico e a membrana de emulsão asfáltica. E também existe a manta asfáltica. Como exemplo de impermeabilizantes poliméricos, podemos citar a membrana elastomérica de policloropreno e polietileno clorosulfonado, a membrana elastomérica de poliisobutileno isopreno e a membrana elastomérica de estireno butadienoestireno. É lógico que o uso de cada tipo de impermeabilizante vai depender do problema, da patologia que a estrutura apresenta, ou, no caso de uma edificação no início, em fase de projeto, vai depender do projeto de impermeabilização. Acompanhe agora um vídeo sobre impermeabilização para que você possa compreender como funciona esse procedimento na prática. Venha conosco. Para impermeabilizar alicerces e baldrames, primeiro regularize a superfície com uma argamassa de cimento e areia, preparada com o Mactra 2000 da Mactra, conforme indicações da embalagem. Siga então para uma impermeabilização preparando o produto Mactra 7 da Mactra. Misture os dois componentes de sua embalagem. Adicione lentamente o pó ao líquido, mexendo até obter uma consistência cremosa. Em seguida, umedeça a superfície. Aplique a primeira demão sobre o alicerce, descendo no mínimo 30 centímetros nas laterais. Respeite o consumo de 1 kg por metro quadrado. Aplique a segunda demão cruzada, também respeitando o consumo de 1 kg por metro quadrado. O consumo total indicado para uma impermeabilização perfeita do alicerce é de 2 kg por metro quadrado. O intervalo entre as demãos é de 6 horas. Faça agora o contrapiso. Em seguida, repita nas paredes o procedimento de impermeabilização, criando um barrado de 30 centímetros de altura. O processo deve ser feito nos dois lados da parede. Avance a impermeabilização com o Mactra 7 da Mactra 30 centímetros sobre o contrapiso. Execute o reboco. Pronto! Com esse procedimento, os pontos que poderiam provocar umidade estão isolados e sua casa e sua família protegidas. Mactra, produtos que resolvem de verdade. Agradecemos por você nos acompanhar até aqui e lembramos que no dia 24 de abril nós iremos postar a segunda parte desse mini curso. Aguardamos vocês. Até lá!